É sofrimento que não acaba mais. Vasco e Santos empatam jogos e ficam em situação complicada na Copa do Brasil. Não tem jeito, é o vaqueiro da Pampulha. Caio Jorge, vulgo melhor atacante do Brasil, marca 2 vezes e garante vitória do Cabuloso contra o Vila Nova. E tudo sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda a gente vai falar tudo sobre a sexta rodada do Brasileirão. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, Maitinhos, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, seu podcast preferido de esportes. Cestinha maravilhosa, cestinha pós-feriadinho, então muita gente que está nos escutando, Pedrinho, tá de folga hoje, sabe? Igual certas pessoas também que não vêm pro programa, nunca mais. Outras estão trabalhando igual a gente. Hoje é dia de labuta pra nós dois, não tem jeito. Temos que trabalhar pra trazer o pão pra casa, né, Pedrinho? Hoje eu trabalho até umas 5 horas, agora é 5 horas da manhã. Então tem mais 12 horas aí de labuta. Então, assim, tem chão pra percorrer aí hoje. No mais, feliz, né? Sexta-feira, Cabuloso ontem amassou. Tô feliz, pô. Tô feliz. Mano, a enquete do Yamal que eu fiz ontem no meu Instagram, o negócio ferveu. O negócio foi bom pra caramba. Velho, assim, pela quantidade de seguidor que eu tenho, que não é muita, velho, deu 200 votos. Ô, louco. Deu 200 votos e mano, e deu 53% pro Yamal e 47% pro Neymar. Você acredita que aqui na nossa enquete também, 70% concordam que o Yamal joga mais, né? Aos 17 anos do que o Neymar jogou na mesma idade. Muito louco. Eu não imaginava que ia ser tão grande assim, não. Eu acho que é bem discutível, tá? Tudo bem, são totalmente diferentes, mas é discutível, cara. É difícil essa. Muito, velho. Vou falar um negócio desse, igual eu falei, o coração chega até a doer, porque o Ney é o 0-1 pra mim, assim, meu ídolo da bola. E aí, o mais engraçado é que eu devia ter postado isso no post normal, pra ver a galera comentando e ofendendo a honra um do outro. Ia ser bacana pra caramba. A galera me mandando de comentário que eu tenho que responder, que tinha gente falando assim, você tá de brincadeira, não tem comparação, o Neymar era mágico, que não sei o que e tal, era o Ney, pô, papapá. Eu falei, não, beleza, eu entendo seu ponto de vista e respeito, tá? Cabe essa opinião. E aí teve outra gente falando assim do Yamal, irmão, com todo respeito ao Ney, o Yamal só com 17 anos só perde pro Pelé e pro Ronaldo. Teve outros caras falando, mano, o Yamal... Números, né? Em números. Não, de ser melhor mesmo. De ser melhor mesmo? Os caras falando, mano, aí teve gente que comentou, pô, pra mim o Yamal com 17 é melhor que o Messi com 17. Então, tipo assim, cabe discussão, muita discussão. E, velho, agora, quando o Yamal chega ali pros 21, 22, 23, 24, aí, irmão, aí o negócio vai ficar ruim pro lado dele. Porque pra bater o Ney é complicado, tá? É porque no fundo, o que acontece? Até fui buscar aqui pra falar certinho. O Neymar, ele surge entre os 16 e os 17 anos, né? Então, assim, o primeiro momento, que é ali 2009, que ele tá surgindo, ele tá com essa idade um pouco mais novo, né, do que o Yamal. O momento que o Yamal tá vivendo hoje é basicamente o 2010 do Neymar, que nem, obviamente, não foi o auge, né? O auge do Neymar no Santos ali é 11, 12, Sim. Acho que o grande ponto é que o Yamal surgiu cedo demais, não só pro nível Neymar, mas pro nível do futebol da história. O Yamal com 16 anos ele já tava jogando já. Não, e outra, velho, eu vou te falar uma coisa pra mim, me chama mais atenção a quantidade de jogos, que eu falei ontem, do que a quantidade mesmo de gol e assistência, porque um treinador te dá essa sequência, com você com 17 anos, num time do tamanho... Não foi o mesmo, né? E não foi o mesmo, e não foi o mesmo também, né? Exatamente, por isso, teve 2 treinadores já, você com 17 anos, num time do tamanho do Barcelona, que vive uma das maiores crises do mundo, você consegue pegar um protagonismo desse, aí você vai pra seleção da Espanha, que teve, mano, uma troca de bastão gigante, né, saiu aquela turma toda, né, que a gente conhecia, né? E aí agora tá uma rapaziada mais nova, o cara já ganha a Eurocopa já pela Espanha, pô, é brincadeira, e pô, já tá na semifinal de novo da Nations League contra a França, com chance de ser campeão de novo,
novo, é absurdo, assim. Pô, graças a Deus que esse cara surgiu, porque depois que o Ney tá pra aposentar daqui a pouco, eu falei, quem é que eu vou assistir jogando? Então, pelo menos tem mais aí uns 15 anos pra acompanhar alguém, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que passa essa sensação em todo mundo, né? O cara é brabo demais. Fui pegar uns números aqui. São, assim, é meio surreal, tá? É meio surreal. Primeiro adolescente a marcar gols nas oitavas, quartas e semifinal de uma Champions League. O cara tem 7, então pode ser considerado um adolescente. E aí tem uns números legais antes de a gente começar a falar da Copa do Brasil, de tudo que rolou ontem, enfim. E Yamal já tem 24 gols pelo Barcelona. Nessa idade, o Messi tinha 1, Cristiano Ronaldo tinha 5 pelo Sporting, Pelé tinha 95, aí, porra, não tem como, Pelé, né? E o Ronaldo tinha 51 com 53. O Ronaldo também era era um absurdo, né? Mano, o Pelé é 90 com 87 jogos? Eu vi aqui 80 jogos e 95. Pelo menos é o print que tá aqui da Seleção Sport TV. Pelé, é por isso que eu falo, mano. Quando colocar o Pelé na discussão, você parou. Não, mas não tem como, né? Não tem como. Não coloca o Pelé com ninguém na discussão, pelo amor de Deus. É até maldade colocar, né? Olha a diferença do Pelé com o Messi. O Pelé com 97, o Messi, gente, a gente tá falando do Messi, tinha um gol. Pô, tá de brincadeira. O Messi, no fundo, o Messi ele se torna mais goleador mais pra frente, né? Porque ele é um cara que ele surge muito como um 10-10 e aí depois ele continua sendo o camisa 10, mas aí ele se torna um goleador nato, mesmo não sendo um atacante. E aí tem os números mais legais ainda, Pedrinho, só pra gente finalizar. Entre todos os times das 20 ligas mais populares, né, do futebol mundial desde janeiro de 2024, ou seja, desde janeiro do ano passado, Lamine Yamal, o jogador com mais assistências no mundo, mais chances criadas, mais dribles certos, mais duelos ganhos. Então o cara, pô, é um absurdo, velho. Tipo assim, das 20 ligas do mundo, tá? Das 20 melhores. Ele é uma aberração, mano. É um meteoro, eu falo. Um cara desse aí é de 10 em 10 anos, 15 em 15. É uma aberração. Ele não a gente volta naquele ponto, né? Ele não é tão plástico, tão genial e tão mágico quanto o Neymar. Mas assim, que ele você falou muito bem ontem. Ele não é tão plástico, mas eu acho que ele já pode ser considerado mais completo do que o Neymar nessa idade. Sim, exatamente. E, pô, deixa eu ler uns comentários aqui. Pô, vou ler do Bruno Belo 10. Meu brother, irmão, que mora lá na Austrália, estudou comigo a vida inteira. Esse dia eu até falei dele, que, pô, eu mandei um abraço pro Gustavinho. O Gustavinho, o Bruno, quase fez um gol mais lindo da história do Geng, que foi uma jogada de futebol no meio da quadra e, pô, foi coisa linda. Ajeitado do Belão de ombro, foi coisa linda. Ele falou, tá lá da Austrália, lá de Sydney. Fala, Pedrinho, meu parceiro, acompanhando vocês sempre aqui da Austrália. Podcast de vocês está fenomenal. Respondendo a enquete, Pedrinho sabe muito bem que eu sou Neymar Futebol Clube. Porém, o que o Yamal fez e vem fazendo com 17 anos, na minha opinião, é até bem mais do que o Neymar quando tinha 17. Colocando em consideração que joga e dá show em um dos maiores clubes do mundo e ainda tem uma euro nas costas. Com 17 anos, a gente tá fazendo o quê, Pedrinho? Fala aí. Um abraço, rapaziada. A gente tava lá em Porto Seguro fazendo merda. Era isso que a gente tava fazendo. Isso. Essa é a verdade. Pô, irmãozão meu, saudades. O Yamal deve estar quebrando lá na Espanha também. Será que ele quebra? Deve quebrar, né? Deve quebrar, com certeza. Ele é custoso. A Caio Ribeiro deve ser boa lá, hein? O Caio Ribeiro falou que ele é Libra, indeciso. Minha cunhada também é Libra. O Vinícius Nardini falou, pelo amor de Deus, capita, volta. Os caras estão até com horóscopo agora. Pô, entretenimento, cara. Entretenimento. O Lucas Ferreira falou, se é pra falar de grandes símbolos brasileiros, não dá pra esquecer o Gustavo Kirten, né? O Guga. É um verdadeiro fenômeno. Referência como atleta, artista e ídolo nacional, assim como Senna também unia o Brasil frente à TV. Sim, e eu vou comprar um Guguinha pra colocar aqui na minha estante. Tô montando um estante só de cara brabo, tá? Vocês vão ver o que vai sair. Você vai comprar uma miniatura minha? Óbvio, já tá ali já. Ali. O Guga é um cara bem subestimado, tá? Bem subestimado mesmo. Mano, quando eu era mais novinho me chamavam de Guguinha. Alguns que eu tinha o cabelo enrolado, né? Mas não pegou esse apelido, não. Você melhorou, né, Pedrinho? Vamos falar a verdade? Demais. Mariana deu um jeito em você. Não, eu também dei, né, pô? Inclusive, tô precisando fazer botox de novo.
galera vai ficar maluco. Ah, meu irmão faz, tá? Quem quiser, eu mando o contato. Ó, o Pedro Moro, meu xará, falou: aqui é Operário, Vasco não jogou nada, quem mereceu a vitória foi nós. Abraço, tamo junto. O cara torce pro Operário, esquece. Pô, é brincadeira o cara torcer pro Operário. Não pode ser verdade. É o segundo time, não tem condição. Tá maluco. O Adelson, ele conversa com a gente todo dia, gente boníssima. Pedrinho, conta essa história logo, é do sequestro, né? Ayrton sendo o maior da história. E posta no Instagram o corte do Pedrinho nessa cantoria afinada. Que não isso, não foi feriado. O cara não posta o corte meu, o Adelson. É só do Zambolino do Caio, é só da diretoria. Que isso. Entendeu? O Yamal ontem, um baita corte pra jogar e estourar. Os caras não fizeram o corte da Marília Mendonça. Os caras fizeram o corte da Sandy. Cara, o da Marília Mendonça da Sandy foi muito bom mesmo. Quer ver? Aquele dia foi bom, hein? Toda sexta-feira, ó, Pedrinho, toda sexta-feira tem que ser no nível Marília Mendonça e Sandy. A gente começar falando de um assunto aleatório e depois a gente fala de bola. Pode ser. Eu acho que você pode trazer a pauta, hein? Sexta-feira, claro, surgir naturalmente, como sempre a gente faz, né? Que aí é mais gostoso. Mas assim, sexta-feira sempre tem que começar com alguma aleatoriedade. A gente fala do show da Lady Gaga, sei lá. Pode ser. Querem falar. Combinado. Ó, o Rafosa falou: por que o Zambolino fala do Instagram do Caio e do Pedrinho e não fala o próprio na despedida do programa? Notei agora. Tá na hora de se valorizar. Vou falar hoje, então. Exato. Tem que dar valor pros caras, pô. Os caras que são as estrelas aqui do programa. A Maria Eduarda também. Pô, essa daí é fã de carteirinha nossa. Um abraço, Maria Colorado. Eduarda. Falou: feriadinho que o episódio é top. Amo quando vocês falam um pouquinho de basquete. Pô, demorou. Vamos falar um pouquinho mais também. Rapidinho, né? Só porque ela comentou. Ontem eu não sei se você viu os jogos. Meu, o Detroit foi um jogaço contra o Knicks. Jalen Brunson acabou com o jogo. Cara, o Detroit tinha a vitória na mão. Os caras entregaram o jogo, velho. Acabou. O Knicks vai enfrentar o Boston. Vai ser uma bela série. Semifinais de Conferência do Leste. E o Clippers venceu o Nuggets, né? Vai ter jogo 7. Vai ser um jogaço também. Então, o Clippers tá me surpreendendo, né? Que o Clippers, não sei se você sabe, não ganha, não rapa nada, né? Não. É famoso Botafogo, né? Time muito bom, mano. O Clippers, não sei hoje, acho que hoje não, mas por muito tempo o Clippers foi considerado o pior time da NBA. Só isso. Ainda é, né? Não sei. Agora acho que não, porque tá da rapaziada agora, né? Kawhi, a turma toda. Então, melhorou muito, né? Inclusive, eu adoro o Clippers, porque quando eu quero assistir jogo de basquete, não quero gastar dinheiro, eu vou no jogo do Clippers. E ainda, pô, por exemplo, eu fui assistir ano passado, Dallas Mavericks e Clippers. Mano, eu paguei 40 conto, 50 conto e assisti 7 estrelas jogar. Assisti Kawhi, assisti o Barba, assisti o Westbrook. Pô, o Kyrie Irving é sacanagem. Ele é o Neymar da quadra. Ele foi o cara mais brabo. Aí, depois do LeBron... Ele é muito bom. Se bem que quando eu vi o Anthony Davis jogando também, as 3 vezes que eu vi ele jogando, as 3 ele foi bem. Ele joga muito. Mas, foda-se, o Kyrie foi o mais brabo que eu vi, assim, jogando, assim, ele é mais. Enfim, aí eu gosto do Clippers por causa disso. Mas, eu ia no jogo do Lakers, fui olhar o ingresso aqui, Lakers e Timberwolves. Pô, o mais barato lá na casa do Chapéu, 250. Eu falei, não vou nem a pau. Agora você não vai mesmo. Eu falei, se for pro jogo 7, aí beleza, eu vou lá e dou essa moral. Vamos ver. Só no ano que vem, Pedrinho. Só no ano que vem. E o Clippers, vamos ver, hein? Vai ser um baita jogo. Vai ser um baita jogo 7 aí. Ainda tem hoje, hoje imagino que tem o Golden State também. O Golden State deve matar hoje a série contra o Houston. Tá bem pegada. Os playoffs estão bem pegados, hein? Tô gostando muito porque a fisicalidade tá muito maior do que nos últimos tempos. Hoje tem 6 da tarde pra mim, vai ser 10 horas da noite pra vocês. Exato. Golden State and Houston Rockets. Pedrinho, vamos começar falando da Copa do Brasil, então. Dos jogos de ontem, a gente deixa para destacar o seu cabuloso no final. Vamos falar dos jogos de sofrimento. Operário 1, Vasco 1, Santos 1, CRB 1. Queria saber o que você tem para destacar dessas duas partidas. Primeiro do Vasco, Nuno Moreira fez um belíssimo gol. Ele é bom jogador, tá? Nível Vasco, assim, ele é um jogador que vai ser importante. Mas, cara, não tem como, né? O Vasco não consegue vencer. Impressionante. Por mais que você tá jogando em casa, o Operário é um time ali de Série B e tal. É um time, querendo ou não, meio chatinho. O Vasco precisa começar a ter vitórias, né? E aí, não consegue vencer, vai ter que vencer em São Januário. E aí também depois a gente destaca o Santos, que pra mim é pior ainda, né? Empatou em casa contra o CRB. Eu sabia que o placar ia ser 1-1, né? Mas aí você ficou bravo comigo, eu tive que trocar pra 2-1. Mas o placar
placar meu mesmo, que meu coração queria era 1-1, você lembra? Uhum. E aí eu fui tentar te dar uma moral. Não tá dando pra dar moral pro Vasco. Não dá, não dá. Assim, vamos lá. O Vasco vem jogando mal, ponto. Beleza. O placar não é bom, ponto. Mas não tem ninguém, tirando o Cruzeiro e o Botafogo, não teve ninguém que, assim... Sobrou. Todos os jogos da Copa do Brasil foram apertados. O Flamengo ontem ganhou de 1-0, pô. Do Botafogo da Paraíba. O Flamengo, beleza, ganhou. Agora quer falar de Grêmio? Taca, 3-2 CSA. Atlético, teve que precisar da mão do juiz pra arrumar um empate. Fluminense, apertadinho ali. Santos. Então, assim, todos os jogos foram jogos apertados, jogos duros, que é jogo de Copa, velho. Jogo de Copa é diferente. Se você botar isso num jogo de Brasileirão, os caras vão ganhar, mas jogo de Copa tem aquela magia ali de mata-mata e tal, mas um placar ruim. O Vasco tem que melhorar e, pra ser sincero, dá pra ficar pior? Isso. Sempre dá. É isso que eu pensava com o Cruzeiro. Eu falo, mano, pior do que tá é impossível. Perdeu pra Mushuki Runa e a tropa toda. Pior que isso não tem como, vai melhorar. O Vasco tem essa impressão que, mano, pior que não tem jeito. Tá muito abaixo. E ontem foi o Felipe no comando, né? E, pô, agora é esperar o novo treinador. E você vê que o jogo ontem Será que vai vir um novo treinador? Você acha que vai ficar o Felipe? Não sei, hein? Pode ser que fique o Felipe. Pode ser que fique o Felipe pela identidade que ele tem com o Vasco, pelo respeito. A amizade que ele tem com o Pedrinho é muito forte. O respaldo. Antes de vir o Carille, quando o Felipe tava no comando, ele teve bons resultados, né? De interino. Lembra? Sim. Ele chegou aos 2 primeiros jogos e tal. Esse Nuno Moreira é muito bom jogador. Ele é bom jogador. Fez um golaço ontem. Mas você vê claramente que sim. Você vê o Vasco. Pô, fez 18 faltas. O que significa? Significa, mano, que os caras chegam atrasados toda hora na jogada. E eu venho falando isso há muito tempo. Chega atrasado na jogada toda hora. Marca errado. Os caras fizeram 18 faltas contra o Operário, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Os números, assim, eles falam muita coisa. É o que eu falei uns tempos atrás. Dá muito espaço o time do Vasco. Não pode, entendeu? Aí, pô, tomou 13 chutes do Operário. O Vasco o jogo todo teve um escanteio. Então, assim, é muito pouco. E eu já falei, o time... Muita gente fala que o elenco do Vasco é horroroso e tal. Eu sei que o elenco... Eu não acho o elenco do Vasco horroroso. Eu acho abaixo, mas não é horroroso. Tem peças boas e dá pra você extrair mais coisa desse time. Eu falo, se você pegar... Eu sempre vou falar isso. Se você pegar os jogadores do Vasco e colocar com a camisa do Mirassol, estava lá em 7º no campeonato, entendeu? Na Copa do Brasil estava melhor. E é a questão da pressão no Vasco ser muito grande. Parece que, mano, é espiritual a parada. O Vasco não vai, mano. É loucura. Assim, o time do Vasco é muito grande e tá numa areia movediça, mano. Não sai. E é engraçado que agora tá saindo vários vídeos do Pedrinho quando ele tava de comentarista e agora ele de presidente, né? A diferença que dá. Quando ele fala de dança de cadeira de treinador e tal. Você vê que quando ele tá dentro do jogo, muda totalmente, né? Quem tá de fora ali na bancadinha, com ar-condicionado, é outra parada. Sem dúvida. O que eu acho que... Bom, a gente sempre discute, né? Sobre o time do Vasco. Eu acho que o time do Vasco, sendo realista, ele é um time que, se tudo caminha bem, ele é um time pra chegar em quartos de final da Copa do Brasil e pra ficar ali entre 11º, 12º do Brasileirão. É um time pra não passar susto, né? Não vai ganhar, não vai disputar nada, mas também não vai passar susto pra ser rebaixado. O ano passado, esse time, ele fez mais ou menos esse tipo de campanha. Já esse ano ele não tá conseguindo fazer. O que me assusta, que você pontuou muito bem essa questão das faltas de chegar atrasado, é que o Vasco acabou de sair de um treinador que, por mais que não seja o Pepe Guardiola, ele é um cara que é extremamente qualificado no setor defensivo. É um cara que sabe montar a defesa. Sim. E, pô, se nem o cara ele conseguiu dar jeito na marcação do Vasco, aí você começa a me preocupar, que não é só a questão do treinador, é a questão do time ser fraco. O Vasco não tem zagueiro. O Felipe ontem deu uma declaração que tá repercutindo muito. Acho que tá repercutindo até porque tá sem pauta, hein? Sendo muito sincero. O Felipe acabou com... Acabou não. Falou do Capasso. Capasso é um zagueiro que o Vasco contratou, acho que em 23. Jogou no começo, parecia até razoavelmente decente. E depois sumiu. E aí passaram vários treinadores e a informação que o pessoal sempre teve é que o Capasso não rendia. Não era bom. Pra ele não render, o pessoal fala que ele não rende e, tipo assim, o Vasco ter zagueiros como o Léo, que passou um tempão, Lucas Freitas, ou do Coquinho lá, o
O Maurício Lemos. Maurício Lemos, pô, o cara tem que ser eu jogando. Aham. Sem brincadeira, sem brincadeira. Não acho que deve ser nesse nível. Mas enfim, é preocupante, cara, é preocupante. O Vasco não tem zagueiro, o Moura é um cara bem limitado, e o Vasco não tem posicionamento, velho. Não tem posicionamento. Depende de uma genialidade do Coutinho, do Verratti cabecear e fazer um milagre, é tipo, bola, cruzamento e, meu, o Verratti se vira aí, vou meter a bola onde der e você se vira aí pra brigar com os zagueiros, pra correr, enfim. E o Vasco... Ou de um momento como ontem, pô, o chute do Nuno, por mais que foi um belo gol, foi uma coisa que não acontece em todo momento do jogo. O Nuno foi esperto e inteligente de tentar. Se ele não tivesse tentado, o Vasco provavelmente teria sido derrotado ontem. Sim, você falou uma coisa interessante sobre o Carille, e é isso mesmo, é a especialidade dele, não conseguiu arrumar a defesa. É complicado. E ainda tem também o fato de o contrato do Léo Jardim tá expirando, né? Tá para expirar. Então, acho que ele quer renovar, mas assim, fica atrativo para um cara desse renovar, porque o que o Léo Jardim salva o Vasco é brincadeira. O Léo Jardim, a qualidade que ele tem, bom goleiro de seleção, fica atrativo para um cara desse renovar com o Vasco, um time que, pô, não é competitivo, um time que não chega. Então, assim, é foda. Aí você vai perder um goleiro desse, você vai arrumar no mercado aonde? Não tá difícil ter um goleiro de confiança, que conhece o clube, entendeu? Então é isso. Queria já te perguntar para emendar com o Santos. Quem é mais preocupante? Vasco ou Santos, na sua opinião? Vasco ou Santos? Cara, ao mesmo tempo que eu acho que o Vasco é mais preocupante, só que ao mesmo tempo o Vasco já é confortável nessa situação, entendeu? O Vasco todo ano passa por isso. O torcedor do Vasco já se acostumou com isso, que é uma loucura. O Vasco não pode se acostumar com isso. O Vasco é gigante. E o Vasco, ele se acostumou com isso. Então ele já sabe mais ou menos que vai se escapar aí no final. Então, agora o Santos não tá acostumado com isso. O Santos não tá. O Santos é um time que nunca caiu pela primeira vez. É um time, pô, que joga diferente, não consegue jogar fechadinho. Então, tipo assim, não tá acostumado. Então, pode ser que pro Santos seja mais difícil de sair, mas o elenco do Santos, pra mim, é mais qualificado. Mais qualificado do que o do Vasco. E aí, se tiver com o Neymar, o Santos com o Neymar, o Santos ganha, pô. O Santos joga bem. Então, assim, o Neymar voltando já melhora muita coisa. Você acha que existe alguma possibilidade do Neymar abandonar o barco, por mais forte que possa parecer essa frase, vendo toda a situação que o Santos tá enfrentando? Porque ele já viu que, pô, ganhar título com o Santos ele não vai. Vamos ser muito sinceros, né? Ele vai, o título do Santos esse ano, se tudo continuar caminhando da forma que está, vai não cair. Mas ele já veio sabendo disso, pô. Ele já Será? veio sabendo. Será que ele imaginava que ia ser tão difícil assim? Acho que sim. Acho pelo momento acabou de subir da Série B e, pô, o cara não é bobo, né? Por mais, ele sabe que ele tem a vontade de ganhar, que ele é um cara vencedor, que ele vai trazer um impacto gigante no time para levar para um título, mas ele sabe que é muito difícil, ele sabe que o sarrafo tá alto. Eu acho que o Neymar veio por outros motivos, para recuperar a confiança. Ele prometeu que ia voltar e voltou para cumprir a palavra dele, pelo momento, para ser dono do passe dele, para recuperar, para ter mais espaço para trabalhar. Acho que tem vários motivos que ele veio. Agora, para ganhar título, acho que não. O Santos, pelo menos, tem mais jogadores de frente do que o Vasco. Então, isso já te ajuda. A zaga do Santos é melhor que o Vasco também. A zaga do Santos. E, assim, o fato de vir a comissão técnica do Tite, acho que se passa muito pelo Neymar também. Aí ele sair, não sei. O Neymar trabalhou com eles 8 anos, 7 anos. Então, assim, acho que ele tava meio que envolvido. Acho que ele foi consultado, óbvio. Consultado, com certeza. Consultado, óbvio. Ele falou, traz. Então, assim, não faz muito sentido. E outra, o Ney vai pra onde também? Quem tava falando de Barcelona, hoje é muito distante. O Ney não consegue ter sequência. Entendeu? Então, tipo assim... Acho que pra Europa, ao meu ver, não tem chance nenhuma. Não tem. Pra mim também não. Então, assim... O único lugar que ele poderia ir, Pedrinho, é pegar o voo e aí te visitar aí. Não, ele não vai fazer isso, não. Porque não tem competitividade nenhuma, é muito abaixo. Ele joga do lado do Messi. Não, acho que não. Bom, se ele vir lindo, né? Eu vou lá assistir ele, óbvio. Mas eu acho que não.
E só pra passar os números aqui, Zambolino, o Santos venceu apenas um jogo dos últimos 8. É o time da Série A com o segundo pior aproveitamento nesse período aí. Né? O Caio que gosta, né, desses momentos de 8, desses recortes, né? Que não são... Mano, é 20% de aproveitamento. Não, vou ajudar o Santos. 21. É 20,8. Absurdo, né? Pô, tá de brincadeira. Absurdo. 12 gols sofridos. O Santos, ele tá... Assim, ainda é começo, mas eu vejo o Santos vivendo uma situação bem, bem complicada. Ontem, a situação por pouco não ficou muito feia lá na Vila Belmiro. Torcida bem revoltada com o empate. Você vai ter que decidir contra o CRB lá, você vai ter que ganhar dos caras lá. É chato jogar lá, tá? O Santos vive uma situação complicada. Daqui a pouco a gente vai dar os palpites do Brasileirão, a gente vai falar mais. E só pra lembrar que a torcida do Santos foi lá no CT, né? Sem dúvida, invadiu lá o CT. Clima gostoso. A semana foi boa pro Santos, hein? E uma das coisas que os caras mais ficaram putos, assim, foi pelo fato do Santos não ganhar na Vila Belmiro, né? Onde que é, tipo... Alçapão, né? Sempre foi Alçapão. Exato. Pedrinho, vamos comentar aqui, antes de a gente ir pro Cruzeiro, só comentar rapidamente da vitória do Flamengo, 1-0 no Botafogo da Paraíba. Vitória apertada, mas assim, extremamente tranquila para chegar no Maracanã, também jogar com um time misto e vencer tranquilamente e tal. Mas os números são muito interessantes. Eu vou destacar só um aqui para você poder falar. O Flamengo chegou ao seu 17º jogo da temporada sem sofrer nenhum gol. O Flamengo tem 26 partidas. Ou seja, o Flamengo sofreu gol em somente 9 partidas de 26, tá? Ou seja, 1/3. E tomou só 12 gols no ano. Tipo, é absurdo o que o Flamengo... O quão difícil é furar a defesa do Flamengo. E, cara, o Flamengo tá se tornando um time cada vez mais forte. 23ª partida sem derrota fora de casa consecutiva. Segunda maior sequência da história do clube. No século, né? Zambolino, e os números são absurdos. E o recorde é 24. Então o Flamengo tá só um jogo de igualar, que foi em 2010, 2011. Então os números são excelentes. São, 12 gols sofridos em 26 partidas. O Flamengo chegou ao 17º jogo da temporada sem sofrer gols. É coisa de maluco. E assim, você vai pegar o jogo agora, é uma coisa que eu queria te mostrar. Ontem, foi um amasso, né? Igual eu falei, foram 24 chutes no gol, 9 no target, né? 9 no... Foram 24 chutes, desculpa, foram 24 chutes e 9 no gol, né? No target. E aí fez só um só. Isso é uma coisa que o Flamengo varia muito. Tem jogo que faz gol pra caramba, tem jogo que erra muito. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: 91% de assertividade no passe é muita coisa. Isso é coisa demais. A gente tá falando do time todo, a gente tá falando não só do Toni Kroos, a gente tá falando da média do time, pô. Os caras de 10 passes acertou 9. É muita coisa. Isso aí faz você correr menos, entendeu? Isso aí faz você acelerar o jogo, faz você criar mais oportunidade. Tem muita coisa envolvida. Você cansa menos, entendeu? Você faz menos falta. Então, você fica menos irritado no jogo. Então, assim, Flamengo... Dito isso, o Cruzeiro joga contra o Flamengo no domingo. Ah, que delícia, hein? Então, assim, vamos ver. E mais uma vez o Flamengo, a base do Flamengo também, eles estão tomando da mesma água que o Santos tomou, né? Agora, porque lançou mais um camaradinha, Joshua, estreia do Joshua, 17 anos. Lembrando que o Yamal tem 17 já, tá? O Joshua foi ontem. Que lindo o vídeo da família comemorando, hein? Muito bonito. Pra quem não viu, tá nas redes sociais. Família comemorando o gol do menino de 17 anos. Primeira partida como profissional, hein? Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. É a primeira partida dele, né? Estreia como profissional pelo Flamengo. Ele precisou só de 11 minutos pra fazer um gol. Tem estrela. Cabeçada do Juninho Xereca. O gol isso! É o apelido, pô. E foi isso. Flamengo agora em casa decide, né? Assim, se o Botafogo da Paraíba quiser ficar em casa pra economizar uma viagem... Mas os caras vão conhecer o Maracanã, tá? Deixa os caras. Mas os caras também podem ir lá passear no Rio de Janeiro e pegar no braço do Cristo e vamos lá. Com certeza. Não, deixa os caras aí. Comer um biscoito Globo e um matezinho, né? safado. Tomar um mate, pô. Deixa os caras lá. Diretor, roda a vinheta agora, porque a gente já falou dos 3 jogos da Copa do Brasil, tá faltando um, e aí, como eu sou muito bonzinho, e os caras venceram, e eu já sei que ele vai dar showzinho de que o Cruzeiro
Cabuloso voltou. Vamos falar do Cabuloso, 2-0 no Vila Nova. Um bloco só dedicado a você, Pedrinho. Pedrinho, vamos lá. O microfone é teu. Falei que ia ser 2-0 pro Vila Nova, ziquei. Nossa, tá de brincadeira, você avacalhou, né? Eu falei 3-1. Então, assim, mandei pro amigo meu. Vai ser 2 gols de diferença. Mandei pro amigo meu. Ou é 3-1 ou é 2-0. Foi no 3-1. Nada me surpreendeu aqui. Vocês esqueceram, gente. Às vezes acho que vocês esquecem. O Cruzeiro é o dono dessa competição, pô. A gente manda. É o maior vencedor. São 6. A gente é o rei de Copas. Então tem que respeitar. Cruzeiro e Botafogo foram os únicos times que fizeram 2 ou mais gols de diferença. Teve um placar de 2 ou mais gols. E assim, cabia mais. Cruzeiro no segundo tempo me deu uma irritadinha porque deixou de jogar e estava muito confortável com o resultado, ficou cozinhando o jogo e cabia mais. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro foi uma coisa linda. Mais uma boa partida do Gabigol, com uma bonita assistência, jogando pro time sem dar chilique, jogando como segundo atacante, ajudando, soltando a bola rápido. E não tem jeito, mano. O Caio Jorge é brabo demais. Eu adoro o Caio Jorge. E só de pensar que o Caio Jorge, ele já fez uma cirurgia de LCA, que é a que eu vou fazer, e muitas pessoas falam que não volta a ser o mesmo. Então, ver um gol... Foi 2 golaços que ele fez, foi 2 pinturas. Ver um gol dele, o primeiro, ali, com uma arrancada, explosão, indo pra cima dos caras, mano, arrastando o time inteiro do Vila Nova, driblando, e aí joga pra uma perna e finaliza com a outra. O segundo gol, depois de um passe do Gabigol, a frieza, fria e calculista de dar nela uma pisada na bola, o zagueiro, mano, passar igual um trem-bala, ele só empurra pro gol, pô, é bom demais. Ele joga muito, pouca mídia e muito futebol, essa é a verdade. O KJ é o vaqueiro da Pampulha, né? O vaqueiro, e assim, da Pampulha é bom, hein? Esse foi eu que inventei, nunca vi ninguém falando. É porque ele tem esse negócio de aras, né? De cavalo e tal, e ele é lá pro lado do Nordeste lá tem esses vaqueiros, né? Então, sendo assim, decidi dar ele o nome de vaqueiro da Pampulha. E engraçado que na chamada, você pediu pra eu fazer, a chamada era, faz o K. E aí eu te pergunto, como é que faz o K? Eu não sei como é que faz o K com a mão. Dá pra fazer, né? Dá sim. Dá pra inventar. Você faz aqui, ó. Aqui, ó, vou te mostrar. O pessoal não tá assistindo, mas eu vou te mostrar. Aí, ó. Conseguiu. Basicamente, o que o Zambolino fez ele fez o dedo reto, o indicador reto, e fez o dedo de paz e amor cruzado. Ele fez o K. Explicação foda, né? Easy. Você foi bem. Então, ilustrou para as pessoas que não estão. O dedinho o fura-bolo do direito e o paz e amor. E paz e amor. Vamos parar por aí. Né? Hoje é dia de furar bolo, né? Sextou. Com certeza. Hoje é dia de furar bolo, meu parceiro. Esquece. E outras coisas mais. Vai. Fala do Cruzeiro. Mas uma boa partida do Cruzeiro trocou o time, um time alternativo e manteve a competitividade, o padrão de jogo que o Léo Jardim quer. Então, assim, muito feliz com o resultado. O Vila Nova era um time que, tinha 19 anos que não ganhava uma série, ganhava um campeonato goiano, foi campeão, tem uma das melhores defesas do campeonato brasileiro A e B, e cabia mais. O Gabigol ontem acertou a trave, ele queria muito fazer o gol. Tem uma hora que até chutou a trave ali, bravo que a bola não entrava, mas saiu aplaudido, ele aplaudiu, deu uma boa entrevista também, você vê que ele tá feliz, sorridente, assim, eu gostei de ver a entrevista do Gabigol. E, a torcida do Cruzeiro tem hora que esquece quem é o Gabigol, acho que eles esquecem, fica criticando o cara e tal, como se o cara não fosse ninguém, alguns, e é o Gabigol, velho, você tem que respeitar o cara, ele é muito grande, ele vai ajudar o Cruzeiro, já tá ajudando, não tá indo com gol, mas tá indo com assistência. Esses dias ele tentou dar 2 pro Lautaro, que se fosse no pé do Caio Jorge era gol. E aí, só pra ressaltar, Caio Jorge tem 7 gols em 7 jogos de titular pelo Cruzeiro em mata-matas, tá? Então, ele de titular pelo Cruzeiro, ele faz gol mesmo em mata-mata, ele decide. E a zaga do Cruzeiro muito bem, o Cássio ontem não precisou sujar a roupa, teoricamente. E foi isso, 2-0, agora decidi lá em Goiás e vamos pra cima. Já foi pra Goiás? Fui, uma vez só, excursão com a minha escola, fui pra Goiânia, fiquei lá
2 dias. E aí eu fui pra Pirinópolis. Não Pirinópolis, pra quem não sabe, é a cidade do Zezé de Camargo, o vulgo Mirosmar. Não, na verdade é Mirosmar, né? Vulgo Zezé de Camargo. Caraca, que legal, que legal. Eu É, tenho muita vontade de ir pra Goiás. bom pra caramba. Eu lembro que na época que eu Isso é bom fui, demais. no final de semana, teve Cruzeiro e Goiás. E, velho, foi a primeira vez que eu vi a galera surfar em cima do ônibus. Eu fiquei assustado, eu era novo. Tinha, sei lá, Isso. mano, o busão entrando e tinha um monte de torcedor. Mano, com movimentado, os caras em cima do busão, lotado. E nesse dia deu até briga da torcida do Cruzeiro com a do Goiás e tal. Fui pra lá, cidade boa, mano. Na época eu não pude ficar saindo em barzinho, que eu tava na excursão da escola, nem bebia. Mas, mano, Goiás. Deve ser bom, hein? Goiânia, você tropicou, você cai num bar sertanejo ali, com os caras tocando uma moda, coisa Deve linda. ser bom demais. Pô, a gente precisa. Um dia vamos viver esse momento junto, Pedrinho. Vamos, morro de vontade ser pra bom lá. demais. E também já fui muito pro estado de Goiás, né? Que é Caldas Novas. Pô, já fui pra Caldas Novas várias vezes. Uhum. Falam que é muito bom. Nunca fui, mas falam que é muito bom. Nossa, é uma delícia, velho. Caldas Novas é brabo demais. Já fui com a minha família umas 4 vezes e nessa excursão que eu fui com a minha escola tava também. Tem um parque aquático lá bom pra caramba, chama Hot Park. Não sei se existe ainda. Sim. Muito bom. E, pô, tem um brinquedo lá que é uma pista de skate gigante. Você desce na boia com ele, pô. Eu fui, morri de medo, mas eu fui, foda-se. E o café da manhã da pousada do Rio Quente é sacanagem. Café da manhã da pousada é brincadeira. O melhor café do mundo, pô. Pô, tô fazendo nada como um bom café, né? Seu dia muda, velho. Seu dia muda, não tem como. Até o leite com Toddy dos caras é diferente. Coisa linda. Você toma todinho, né? Você tem cara que era fã de todinho. Adoro. De vez em quando eu compro aqui, pô. Só que os caras querem me cobrar $2 por um todinho. Os caras estão de sacanagem. Aí é brincadeira. Porra. É brincadeira. Você tem muita cara que gosta de todinho. Adoro. Muito. Nossa, mano, um todinho. Não, vou contar assim aqui. Um todinho com um pãozinho Seven Boys e um requeijão. Porra, e é melhor que transar, mano. Tá maluco. Que isso? Que isso? Pô, não sou tão do requeijão, não, velho. Nossa, eu sou. Mano, com um pote. Eu ia falar numa sentada lá, eu como um pote no café da manhã de requeijão. Eu gosto demais. Requeijão é sacanagem. Bom, depois dessa, então, vamos pros palpites da rodada pra gente finalizar a semana, velho. Pedrinho, pra gente finalizar o programa, finalizar a semana, vamos pros palpites. Lembrando, né? Deixa eu até pegar aqui o ranking, como estamos. Temos Caio com 16 pontos, depois de 2 rodadas, né? Pedrinho com 11 e eu com 10. Sinto que daqui a pouco vocês vão distanciar de mim. Começando a sentir, mas enfim. Começar a rodada com São Paulo e Fortaleza. No Morumbi. No Morumbi. Se vem primeiro, você já me deu essa comida. Lá ele. Essa foi foda. É porque nos já me deu Estados essa Unidos chegada é já, né? no tornozelo. Vamos passar um pano aqui pro Pedrinho. Nos Estados Unidos é diferente, né? Exato, por isso. Isso me mata de raiva. Toda hora porque eu vou pesquisar o jogo do Lakers, que ele tá em primeiro, o jogo é lá na casa do chapéu. Então exato. Então lá. São Paulo e Fortaleza. 2-1 São Paulo. O que foi, Zambolino? Eu vou... Sabe que eu tava... posso até me arrepender. Eu ia falar 2-1, mas... Mas pode falar, pô. Repete, ué. Não tem problema. Vou mudar. 1-1. É porque, se você acha que é 2-1, por que você não vai falar 2-1? Não, é porque eu tô na dúvida. Eu tô com muito na dúvida aqui nos pênaltis, nos placares. Mas eu vou de 1-1. Fluminense Sport. 2-0 Fluminense. 1-0 Fluminense. Corinthians e Internacional. Ui. Esse jogo, o que vai ter... Esse jogo já tô cravando que tem gol do Yuri Alberto. Esse jogo vai ser 2-2. Belo placar. 2-1 Corinthians. Bom placar. Ceará e Vitória. 1-0 Ceará. 1-0 Ceará também. Bahia contra o Botafogo. 1-1. Putz, esse jogo é difícil, hein? Sim. E o Bahia acabou de ganhar do Palmeiras fora de casa. Putz, esse jogo é bem difícil. Você tá bem de palpite, hein, Pedrinho? Você tá bem. 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras? Nossa. Vasco e Palmeiras. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras também. Grêmio e Santos. Meu Deus do céu, que jogo, hein? Grêmio e Santos? Grêmio e Santos. 2-1 Grêmio. Tô com medo que a gente tá falando um pouco empate. E esse jogo tem uma carinha de empate, mas eu vou com 1-0 Grêmio. Cruzeiro contra o Flamengo. Nossa.
Mano, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. E eu tô falando sem clubismo. Cruzeiro e Flamengo. 1-0 Cruzeiro. Vou te dar uma moral, Pedrinho. Vou confiar no cabuloso, hein? 1-1. Bragantino contra o Mirassol. Que joguinho, hein? Bragantino e Mirassol. 2-1 Bragantino. O Bragantino tá vindo bem, né? O Bragantino tá vindo bem. 1-0 o Bragantino. E aí, pra fechar o jogo de segunda-feira, Juventude contra o Atlético Mineiro. A gente já consegue deixar o palpite também. Juventude e Atlético Mineiro. Lá no Alfredo Jaconi. Com aquela neblina. Jogo chato. Dito isso, ou é 1-1 ou é 2-1. 2-1 Juventude. Eu vou de 2-2. Vou de 2-2. Bom placar. 2-2. A gente foi bem parecido. Os jogos são... Pô, eu senti... Não sei você, mas eu senti essa rodada, pode ser... Equilibrado. Eu achei ela equilibrada. Essa rodada pra mim foi a mais difícil de palpitar. Foi bem complexo. Tudo bem que eu tô em último, né? Então eu achei equilibrado. Eu achei equilibrado porque, por exemplo, o Flamengo o Flamengo joga fora de casa, mas é o melhor time. Mas o Cruzeiro tá jogando bem. Começou a jogar melhor. Então, beleza. Aí, o Grêmio e o Santos tá uma draga danada. Aí, você pega Mirassol e Red Bull, que é dois times, assim, de interior de São Paulo. Enfim, eu achei bem equilibrado. É isso. O foda é o Cruzeiro não tomar gol do Flamengo, né? Isso eu quero ver. Nossa, mas vamos 1-0 Cruzeiro, vambora. Ô, Zambolino, e o Caião, cadê os palpites dele? O integrante não vai falar nada? Pô, Pedrinho, é verdade, né? Você sabe que ele mandou um áudio aqui pra mim com os palpites. Se você não falasse, eu não ia botar. Porque o cara não tá aqui, pô. Absurdo, né? O cara não tá aqui. Mas, já que você falou, diretor, roda aí o nosso capita com os palpites dele da sexta rodada. Alô, Zambolindo, meu irmão, Pedrinho, toda a nossa rapaziada. Vamos falar a verdade? Ninguém é de ferro também, né? Brincadeiras à parte, precisei me ausentar esses 2 dias do programa, mas, por favor, vamos continuar seguindo o líder. Então eu vou mandar todos os meus palpites aqui da rodada desse fim de semana no Brasileirão, tá? São Paulo e Fortaleza, toma a cravada, 2-0 pro São Paulo. Ceará e Vitória vão empatar por 1-1. Pensei até numa vitóriazinha do Ceará aqui, mas vou jogar esse empate, vai. Corinthians e Internacional. Corinthians 1, Internacional 2. Pra gente pôr no DVD, Zambolino, essa é pra você, meu irmão. O Fluminense de Renato Gaúcho vai meter 2-0 no Sport. O Bahia vai vencer o Botafogo. Ou melhor, vamos de Botafogo? 2-1 Botafogo esse jogo. Grêmio e Santos vão empatar por 1-1 essa partida. Vasco da Gama e o meu verdaço Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras esse jogo, tá? Pode anotar. Pedrinho, seu Cruzeiro vai conseguir arrancar um pontinho do Flamengo ou não vai? Fala pra mim. Esse jogo aí é 2-1 pro Flamengo, tá bom? Beijo no coração de vocês, bom fim de semana pra toda a rapaziada. Tamo junto! O cara tá vagabundo, mas mandou bem o áudio, hein, Pedrinho? Mandou bem, hein? Sabe mandou muito. Bem. A gente tem alguns placares iguais, certo? O Palmeiras e o Vasco. É verdade. Pô, botar no DVD, ele tá de sacanagem, hein? O Palmeiras e o Vasco é clássico nacional brabo, tá? Só faltou o palpite de segunda-feira, mas como o jogo é às 8 da noite, segunda-feira o Caião já tá de volta. Segunda-feira ele dá o palpite dele também, sem problema nenhum pro jogo do Juventude contra o Atlético Mineiro. Certo, Pedrinho? Bora pra casa? Bora trabalhar. Que ainda sexta-feira ainda tem muita coisa pra gente chegar às 5 da tarde e poder, abrir aquela gelada. Bora, Zambolino. Hoje tá merecendo, hein? Bora, Zambolino. Hoje tá merecendo. Rapaziada, obrigado aí por estar com a gente mesmo no feriado, escutando. Obrigado pela audiência, por estar aí interagindo, votando, comentando. E tamo junto. Um bom final de semana pra todos vocês. Fiquem em paz. Sextou. Ô, Zambolino, eu vou falar uma musiquinha pra rapaziada aí que tá no feriado. Opa, agora eu gostei. Essa aqui vai pra você também, ó. Essa música que ninguém conhece. Mas ela é braba. E eu vou falar pra vocês, ó. Essa aí quem me passou foi o Tulhão, no final de semana que ele tá aqui. Chama Atrás de Mim. Ana Escobar e Pedro Henrique e João Vitor. Pode ir. Boa. Então, diretor, faz o seguinte. Vamos finalizar o programa com um trecho dessa música aí. Boa. E aí, é isso. Vai tomar uma escutando essa aí e fala, o Pedrinho é pica. Essa é boa. É isso. E essa aí você vai chegar e ninguém vai conhecer. E você fala, como é
você arrumou essa música? Você fala, porque eu escuto Faz e Me Abraça. É isso, pô. Você já mostra que você é diferenciado já. Exato. Velho. Não tem como. Ó, não tem como, galera. Faz e Me Abraça é o melhor programa esportivo do Brasil. Não tem jeito. Pessoal, um excelente final de semana pra todo mundo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @Caio Capita, deixar o do nosso Capita aí, o Instagram dele, mais de 600 mil seguidores. O no nosso influencer, tá crescendo demais, Pedrinho Moraes, @PHA Moraes com 2 S no final. E atendendo a pedidos, vou deixar o meu também, @Zamboni_Felipe. Pessoal, segunda-feira estamos de volta, hein? Faz e Me Abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto, diretor. Som na caixa. Deixa eu namorar você até umas 4:30. Realizar o que passou na minha cabeça. Tirar da mão a vontade de te apertar, te arranhar, te pegar. Entra, deixa sabendo que cê arrumou problema. Cê vai comer na minha mão, mas vale a pena. Cê ainda não rastejou porque não sabe que existe um paraíso. Esse programa foi produzido por Waffle.